Ele está muito adaptado, mas eu acredito que isso se deve ao trabalho que vocês fazem lá na Tríade, né? Eles esperam muito para entrar naquela escola, sonham com a escola, né? Vocês sempre estão dando para eles, assim, a oportunidade deles irem conviver no ano anterior e conhecer a escola, ir nas festas. Então, assim, nós não tivemos dificuldade com a adaptação, não. Ele tá... foi o sonho realizado, né? Um sonho realizado. Ele não queria nem as férias, queria que começasse as aulas logo. E a rotina lá tá sendo puxada, ele tá dando conta? Me fala um pouquinho a parte pedagógica. A rotina do Colégio Militar, ela é uma rotina puxada, né? É uma escola... realmente, assim, com muito conteúdo, muito para casa, muita coisa para aprender, mas ao mesmo tempo o conteúdo é passado para as crianças com muita qualidade, né? As aulas de ciências, geografia no laboratório, tudo com muita convivência com a matéria em si, assim. Então, ele consegue também, né? O ritmo da Tríade é um ano, a gente sabe que é um ano bem puxado para eles, com muita atividade. Isso. Então, eles chegam lá e aí dão conta do colégio, assim, de letra, porque eles já estão acostumados a estudar, né? Puxar uma sardinha um pouco pro nosso lado aqui. O que foi que a psicopedagoga falou com você lá, quando você questionou ela sobre o Gustavo dar conta das atividades ou não? Isso, é porque eu não queria pôr ele na atividade física, porque ele ficaria 2 tardes lá. Eu fiquei pensando, como é que ele vai fazer o para casa, né? É muito dever, os trabalhos. E aí a psico falou comigo e também o diretor lá da SAI falou comigo. Falou assim, não, ele veio da Jane? Ele veio lá da Tríade? Pode deixar ele fazer esporte, que os meninos de lá não precisam de apoio, não. E é verdade, ele tá fazendo esporte desde que as aulas começaram, desde que abriram, né, as vagas para o esporte, que foi no início de março, e tá dando tudo muito certo. Que bom. E, Jane, conta um pouco pra gente aqui também como que foi essa rotina do Gustavo antes do Colégio Militar, no cursinho, quando que ele entrou, como que ele era como aluno. A Aline vai poder me ajudar muito mais, mas o Gustavo foi nosso desde o 4º ano e já apresentava uma certa rigidez comportamental na parte de socialização, principalmente, muito arredio, não gostava de participar de determinadas atividades. E aí eu fui atrás de Aline, porque até então ela não tinha me dito que ele era autista. E aí ela confirmou o laudo e tudo. E aí nós começamos a trabalhar de uma maneira que ele pudesse ser inserido no processo. O 4º ano, então, foi assim... Essa adaptação. Adaptação. Agora, ano passado, já foi um ano muito, muito interessante. Ele já participou, havia uma certa resistência ao português, eu não vou dizer dificuldade de jeito nenhum, mas havia uma certa resistência. Isso para ele passou a ser alguma coisa comum do dia a dia dele. E é interessante, a Aline pode dizer isso mais, ele não se assumia como autista, muito pelo contrário, ele já estava bem inserido no processo, né, Aline? Sim. Sim, essa aceitação... Eu tenho o laudo dele desde que ele tem 6 anos de idade. 6 para 7 anos que a gente... Como que foi essa descoberta, Aline? Divagando um pouco aqui, mas eu acho que isso é importante também. Então, na verdade, desde a primeira escola, né, as professoras, a diretora, que ele com 3 aninhos, elas já me chamaram, né? E falaram, Aline, a gente acha isso, que o Gustavo é autista. Eu fui atrás, não concretizou o laudo. Depois, quando ele tinha 4 anos, de novo, porque a escola sempre me chamava, a questão da socialização, que é a parte mais difícil para ele. E aí, eles me pediram para voltar, né? Aí veio a pandemia, aquela coisa toda, né? Então, eu falei, ele tem que estar em aula pra gente conseguir fechar o diagnóstico dele. Assim que as aulas retomaram... Aí a neuro fez um trabalho com a escola, junto com a psicopedagoga, e aí eles fecharam o diagnóstico. Isso é aquela avaliação 360 que eles fazem, né? Que envolve família, escola. É uma avaliação bem completa. Bem completa. Né? E aí a gente vem trabalhando as dificuldades dele, né? Ele é um menino ótimo. A Jane bem falou, né? No 4º ano foi um ano muito difícil, né? Que ele ficava lá no dele, quietinho, mas também não absorvia muita coisa, não se sentia inserido, mas gostava das aulas.
E aí, depois, quando eu conversei com a Jane sobre o laudo, que ele tinha um autismo, ela começou outra abordagem com ele e começou a me direcionar também, né, Jane? Que foi um ano, eu falo, de muito autoconhecimento, né? Por isso que eu tô aqui para agradecer. Foi um ano de muito autoconhecimento, eu comecei a descobrir as dificuldades que ele tinha, que até então eu nem tinha percebido, e aí nós começamos a trabalhar com terapia, muita ajuda, ele foi muito acolhido lá no cursinho. Algumas vezes eu tinha até que falar, Jane, me ajuda, aconteceu isso, e ela imediatamente intervia lá com ele, com uma conversa, e graças a Deus deu tudo certo. E como que foi superar essas barreiras que tinham no meio do caminho, Aline? A vida é feita pra gente superar barreiras, né? Eu falo assim, as lutas vêm... Quando se trata de filho, elas são... A gente tem que ser mais forte, né, Jane? A gente tem que ser mais forte, mas a nossa vontade em ajudar ele a superar as dificuldades dele são muito maiores do que o problema em si. Né? Então, é assim que lá em casa a gente encara... Ele faz, eu tava falando pra Jane, ele faz terapia comportamental desde 3 aninhos, porque eu sabia que ele era diferente, eu não tinha certeza do que era, né? Mas eu sabia que ele era diferente. Então, a gente tenta ajudar ele em tudo que ele precisa. E de vez em quando aparece uma coisa, tá vindo a adolescência, e vem sempre uma São coisa, novos desafios, outra, né? e nós vamos... E você fez um comentário bacana aqui também, quando a gente estava conversando antes, que... No meio do processo, você decidiu fazer uma visita ao colégio militar para poder entender para onde você estava mandando seu filho, né? Se valeria a pena, se era aquilo tudo mesmo. E você foi surpreendida por um episódio lá que você gostou bastante. Você pode falar um pouco disso? Ouço. Quando a Jane soube do laudo, ela falou para mim, então ele tem que tentar as vagas de PCD. E aí aquilo para minha cabeça e para o meu marido era demais, assim, né? A gente... Nunca tinha pensado nisso, o Gustavo também teve dificuldade. E aí eu falei, não, então eu vou lá conhecer a escola e procurei saber lá uma escola aberta. Eu cheguei lá, falei, eu queria ir na sessão, né, na SAI, eles me levaram até lá e aí eu fui conhecer o Capitão Nelson. Para quem não conhece essa sessão, o que ela é? A SAI é a sessão que atende as crianças com necessidades especiais mesmo. Sejam físicas, sejam intelectuais. Então, né? o Colégio Militar tem um departamento só para isso? Tem. Só um minutinho, foi o primeiro colégio militar a colocar uma equipe específica para o PCD. Dedicada. Sim. Isso. Lá eles atendem alunos com várias dificuldades, né? Mas também tem o outro setor de psico que atende de forma muito especial alunos com dislexia, TDAH. Então, assim, os alunos lá são acompanhados muito de perto. E aí eu fui lá conhecer, voltando ao assunto, conhecer o Capitão Nelson. E aí ele me apresentou, me perguntou, pegou os laudos do meu filho, leu. E ele é psiquiatra, eu não sabia, fiquei sabendo disso depois. Isso antes do Gustavo ser aprovado, durante o processo seletivo. Isso, quando ele estava fazendo o cursinho, né? Antes da inscrição. E aí o capitão, assim, foi muito bom pra nossa vida, porque ele até me ensinou algumas coisas sobre o meu filho. Ele me conversou muito comigo e me apresentou, né, como que era o processo. Lá as crianças têm um espaço para autorregulação. O que acontece da criança se desregular, às vezes, na escola, ficar muito nervoso, né? Então, eles têm um lugar para eles irem. Achei bonitinho que Gustavo ama cubo mágico, né? Chegou lá, tinha um tanto de cubo mágico, muitas crianças usando aquilo que eu também não sabia, que era para se autorregular, né? E aí, tinha um grupo de jovens numa salinha, conversando. E aí, ele me falou, você sabe o que aqueles jovens estão fazendo ali? Eu falei, não, eles estão aprendendo a passar por entrevista de emprego. Olha que legal. Eu falei, aí eu fiquei encantada, né? Ele falou, porque, né, os autistas, eles são muito francos. Não tem o processador, pensa e fala. E eles não passam nas entrevistas de emprego. Então, a gente está ensinando para esses meninos a como se comportar, o que falar, diante das
né, das perguntas que eles receberem nas entrevistas. É uma preparação para a vida, de forma geral, vida. né? Sim. Não é só aquela limitação ao português, à matemática, às ciências, né? Não. É uma preparação bem mais ampla do que isso. Inclusive, eles falam isso, né, lá com a gente. Eles falam que a gente não pode. Eles falam que de vocês pais, a gente espera que vocês não parem a terapia, porque a escola tem muita coisa, mas vocês não podem parar a terapia, e todas as intervenções que a gente pedir, a gente conta que os pais vão fazer. Porque o que a gente quer é um desenvolvimento pleno para essa criança chegar para esse jovem, né, chegar no mercado de trabalho e se sobressair.